Olá pessoal, graça e paz. No vídeo de hoje eu quero falar algo muito importante para a sua vida, para você. Algo de extrema importância, necessário e fundamental para que você viva a sua vida na plenitude, debaixo da graça de Deus. Mas antes de eu pregar, de eu falar o que eu tenho que falar, eu quero ler um texto da Bíblia que vai me dar base para aquilo que eu vou aqui falar para vocês, tá ok? Tá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Diz assim a palavra: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado de eu só e eu venha servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? A palavra é muito forte hoje com relação ao estresse. Já ouviu falar de estresse? Terrível, né? Eu quero falar hoje vitória sobre estresse. Vitória sobre o estresse. Uma coisa muito importante, muito comum, que está acontecendo na vida de muita gente. E antes de eu, me aprofundar naquilo que eu vou falar, eu quero deixar bem claro aqui que uma pessoa estressada, ou seja, uma pessoa debaixo de estresse, ela tem maiores chances de errar muito na vida, de pecar, de ser injusta com Deus e de viver, infelizmente, todo tipo de malignidade. Então, vamos lá. Se você está angustiado, ansioso, preocupado excessivamente, se você anda esquecido, impaciente, com problemas para se concentrar, estava tudo bem, de repente você começa a estar esquisito aí do coração, cheio de enxaqueca, problemas gastrointestinais, sinto em te dizer, você está estressado ao extremo até. O estresse, ele é o maior inimigo do homem. O que você disse? É isso mesmo que eu disse. O estresse é o maior inimigo do homem. Não é o diabo, porque o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Jesus já derrotou. Mas o estresse, a gente tem que conviver com ele o tempo todo. Com situações que desencadeiam situações estressantes na nossa vida, né? Coisas estressantes na nossa vida. Por mais incrível que você possa imaginar, por mais incrível que pareça, o estresse é uma situação, uma doença que dá em gente boa. É isso mesmo que você ouviu. O estresse é algo que dá na vida de gente boa. Gente ruim não tem estresse. Você não vai ver o ladrão dizendo: ai, nossa, que eu tô estressado hoje, não consegui fazer o meu roubo. Gente maldosa, fofoqueira, por exemplo: ai, nossa, que estresse, hoje eu não consegui fazer fofoca, hoje a fofoca foi demais. Não, você não vai ver gente ruim com estresse, né? Esse texto que eu li para vocês de Marta, né, a história de Marta, de Maria, de Jesus, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Marta era uma pessoa boa, era uma pessoa top. Só que, de repente, a situação foi provocando ela, as situações foram provocando e ela estressou. Por que ela estressou? Porque ela queria fazer o melhor, ela queria fazer alguma coisa boa. Por isso que eu digo e afirmo que o estresse é um mal que dá em gente boa. Se você é uma pessoa que sempre está pensando em fazer o melhor, buscando fazer o melhor dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, onde quer que você esteja, você quer fazer o seu melhor, você sempre vai encontrar alguma situação que vai contrariar, que vai vir contra, alguma coisa que não vai dar certo, e isso vai lhe provocar um estresse, porque você quer que as coisas estejam tudo certinho, organizado. Pensem bem, o texto que eu li fala que Jesus chegou na casa de Marta, e Marta hospedou Jesus. Então a casa dela estava cheia, de gente, e ela querendo fazer as coisas para promover uma boa estadia para Jesus. Pensa, é Jesus.
Jesus na sua casa, como você reagiria? Como você faria? Você com certeza queria fazer a melhor comida, arrumar direitinho o quarto que ele ficaria, enfim, dar uma boa estadia para Jesus, e foi o que ela fez. Só que, infelizmente, as coisas foram acontecendo e ela perdeu o controle da situação. E por conta disso, ela fez coisas muito feias. Por isso que eu digo que uma pessoa debaixo do estresse faz coisas muito feias. E você talvez esteja assim, querendo fazer as coisas certas, mas não dando certo. E as coisas acontecendo, fugindo do seu controle. E de repente você possa estar perto do esgotamento físico, emocional e espiritual. E infelizmente sendo o causador dos seus próprios males. O vilão da sua própria história. Você pode sair debaixo disso, se você quiser. Você pode vencer isso. Vitória sobre o estresse não quer dizer que você não vai existir estresse. Isso é impossível. Isso não dá certo, não existe isso. Enquanto aqui vivermos, nós vamos ter que lidar com situações estressantes, situações difíceis. Então, o que é vitória sobre o estresse? Vitória sobre o estresse é tão somente não permitir que ele nos domine, que ele comece a ditar regras na nossa vida, que ele comece a manipular as nossas ações. A palavra do Senhor em Abacuque, pensa lá no capítulo 3, versículo 17 em diante, é um monte de coisa que começa a dar errado. Por exemplo, a oliveira, que é o fruto da oliveira, não apareceu. A pessoa ia lá, colheu o fruto, cadê? As vacas morrem no curral, né? E tantas coisas acontecem, e aí de repente, quem tá ali lendo, quem tá ali vivendo aquele contexto pode pensar, meu Deus, nada tá dando certo. Isso não tá dando certo, isso não tá dando certo. Mas aí a palavra continua dizendo que diante de todas essas coisas, nós podemos andar altaneiramente. Ou seja, essas coisas podem acontecer, mas elas não vão nos atingir. Elas não vão fazer com que a gente perca o controle. Antes a gente vai estar com o coração no Senhor, com a mente no Senhor. Como a palavra de Deus diz, que Deus conserva em paz aquele que está com a mente nele. Então, ainda que as coisas acontecem, a gente está em paz. Sabe? Shalom, paz que excede todo o entendimento, né? As coisas estão tudo errado, mas você está ali concentrado, você está ali sóbrio, né? Vigilante com aquilo que sai da boca, para não acarretar mais situações complicadas. Deus concede essa graça para a nossa vida. Deus concede que a gente consiga sair de debaixo do estresse. Voltando a falar de Marta, eu já vi muita gente, por exemplo, nas pregações, falando muito mal dela, que ela estava preocupada com os afazeres e isso e aquilo. Mas pense em você, não condenem ela, porque pode ser você. Porque poderia ser você. Quando Jesus chegava nos lugares, ele nunca chegava sozinho. Ele chegava com a equipe dele, de 12 apóstolos, mais os outros que vinham junto. Então pensa, a casa dela ficou cheia de gente. E ali ninguém preocupado com quem vai fazer o café, quem que vai limpar o banheiro porque sujou, faltou isso, faltou aquilo. Então ela estava atarefada, cheia de coisas para fazer. Então ela se viu em papos de aranha. Ela se viu numa situação muito complicada, que talvez você também já tenha passado por isso. E o versículo 40 diz que ela surtou. Ela viu que a irmã dela, que poderia estar ajudando, estava ali aos pés do Senhor, ouvindo as palavras do Senhor. Coisa linda, maravilha, né? Mas ela se incomodou com aquilo. E eu acredito que ela entrou porta adentro ali, esbravejando, e falou: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã fique aí, eu fique servindo sozinha? Manda que ela venha me ajudar. Sabe, ela surtou geral ao ponto de ser estúpida, grosseira, até mesmo com Jesus. E o que é surtar? Muitas vezes a gente fala: nossa, surtei, ai, não aguentei, falei, nossa, a hora que eu vi já soltei tudo que estava engasgado na garganta. Isso é estresse. Surtar, resumidamente, é soltar os demônios. Feio, né? Mas é isso. É soltar os demônios que entram pelas portas do estresse, sabe? É destilar veneno, é liberar as toxinas. E isso, infelizmente, na vida de quem mais amamos, quem tá perto.
né? O marido chega em casa estressado porque deu alguma coisa errada no serviço, pum, vai em cima da esposa, das crianças, a mulher, vice-versa, e assim vai. Na escola, o professor e o aluno, e assim vai. São pessoas próximas da gente. Ou você acha que Marta não amava Jesus? Jesus amava a família de Marta, então era recíproco esse sentimento. Ou você acha que Marta não amava a irmã? Mas naquela hora ela ficou cega. O estresse cega a nossa vida, ao ponto da gente ser injusto e da gente começar até mesmo a mandar em Deus. Deus, o senhor não está vendo essa situação? Deus, faz alguma coisa. Marta fez isso. Jesus manda que Maria venha me ajudar. Ela teve a audácia de mandar em Jesus. Por quê? Porque a gente perde o controle, a gente perde o nosso espaço, a gente começa a achar que a gente tem liberdade de falar algumas coisas, porque a gente já está no nosso limite. A situação, muitas vezes, pede uma atitude louca da nossa parte. Pensa você, né? Agora, um exemplo natural aí. Quando você está indo para o seu trabalho, você já acordou atrasado, e aí seu carro quebra no meio do caminho. Pronto, você já tem que chegar, aquele climão todo no serviço, você já chega todo nervoso com a situação e assim vai. Ou, por exemplo, durante a noite teu filho ficou doente e aí você não conseguiu dormir, aí no outro dia tem que encarar o trabalho, né? Ou um ladrão entra na sua casa, eu não sei, são coisas que vai desencadeando o estresse. Você perde dinheiro na rua, coisa horrorosa, né? Situações, ou o pessoal da faculdade, por exemplo, tem uma prova no dia seguinte, mas você não entendeu bolhufas da matéria e você tá estressado, tá estudando, isso tá sugando as suas forças. Então você precisa hoje de receber a graça de Deus sobre sua vida antes que você comece a desenvolver outras doenças, outros fatores que vão contribuir para que você fique cada vez pior e menos produtivo. E não é essa vida que o Senhor tem para nós. A gente vive nesse mundo, sim, ele tem o seu mal, ele tem as suas coisas, mas nós precisamos entender que nós podemos vencer todas essas situações no Senhor, em Deus, sabe? Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, diz: "Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados", ou outra tradução que diz: "Vinde a mim, vocês que estão oprimidos, e eu vos aliviarei". A palavra é clara, nós precisamos aceitar o convite de Jesus de ir até Ele, porque se a gente deixar as coisas continuarem quentes, né, vai azedar. Por exemplo, eu amo muito café com leite, eu amo muito, gosto, talvez você não goste, mas, por exemplo, café com leite, se você permanecer com ele quente por muito tempo, o que vai acontecer? Um delicioso café com leite, ele vai azedar. Existem situações que não podem ficar quente por muito tempo, porque ela começa a azedar dentro da nossa vida. O nosso humor começa a ficar azedo, todas as situações, os relacionamentos. Então, antes de que você comece a ter uma vida amarga, uma vida azeda, parece que nada tá bom para você, você precisa correr para Jesus. Aceitar o convite dele: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, que eu vos aliviarei". Estar no Senhor é a garantia de que o estresse não vai nos dominar. O Salmo 27 diz: "O Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a graça da minha vida, de quem me recearei? Quando os meus inimigos, os malvados, vieram contra mim para comerem as minhas carnes, eles é que tropeçaram e caíram". Ou seja, no Senhor, ainda que a gente fique sufocado com as adversidades, com as coisas contrárias, nós não vamos ser sucumbidos por elas, porque nós podemos vencer cada uma delas. E ainda que elas ainda não estejam resolvidas, você está em paz, porque você sabe que elas se resolverão. No Senhor todas as coisas são possíveis. Amém? Marta, naquela ocasião, poderia ter pedido que alguém fosse ajudar, sim, mas não da maneira que ela fez. Por quê? Perdeu o controle. Então, muitas vezes, nós podemos fazer algumas reivindicações, sim, mas da maneira correta, da forma correta, que o estresse não deixa a gente fazer. Que ela chegou em Jesus e falou todas aquelas coisas, e aí Jesus respondeu o quê? Com muita brandura, com muito carinho. Jesus respondeu: "Marta, Marta,
Estás tão afadigada e ansiosa, correndo para lá, para cá, tá preocupada com tanta coisa. E uma só coisa é necessária. Aliás, ele falou assim, pouca coisa ou uma só é necessária. E Maria fez essa escolha. A melhor parte não vai ser tirada. Ou seja, tudo que precisava naquele momento não era de um café, não era de uma comidinha. Era sentar e acalmar. Depois todo mundo fazia um mutirão e ia lá e fazia. Muitas pessoas, por causa do estresse, ou é 8 ou é 80. Você sabia que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades que a gente não explora? Ou é 8 ou é 80. Não é assim. A gente tem outras possibilidades para fazer as coisas. Existem outras formas de resolver os problemas, mas a gente só resolve debaixo do estresse. E é por isso que às vezes não resolve. E quando resolve, alguém sai machucado, alguém sai amargurado. E aí você não consegue construir a sua vida na plenitude, porque tem sempre alguém para trás que você largou sangrando no meio do caminho, machucado por causa da estupidez, da grosseria que o estresse está provocando em você. Você não é assim, mas o estresse está deixando você assim. Então para um pouquinho. Para e aceita o chamado do Senhor Jesus. Se Marta tivesse entendido tudo isso, ela poderia ter aproveitado aquele momento. Mas ela, infelizmente, passou por esse processo. Mas eu creio que ela foi, assim, restaurada, porque lá na frente, depois da ressurreição de Lázaro, do irmão dela, Jesus também foi jantar junto com eles. E jantando junto com eles, quem estava lá servindo? Marta. Mas ela não reclamou de nada. Ela não falou nada. Já era outra pessoa. Já estava ali tranquila. O problema não é fazer. O problema não é muitas coisas ficar só na sua responsabilidade, porque o estresse é assim, ele te visita dizendo, é só você que está preocupada com essa conta, é só você que está preocupado com o horário, é só você que está preocupado, é só você para resolver isso, é só você para resolver aquilo, não tem mais ninguém, e aí você vai se enchendo com essas informações, o que acontece? Você explode. Ei, ainda que todas as coisas, é você que é o maior responsável. É você que tem que correr atrás disso. Você pode fazer tudo isso. Se você tem essas responsabilidades, é porque fique feliz, não fique mal com isso. Poxa, sou eu que estou resolvendo isso, sou eu que estou resolvendo aquilo. Fique feliz porque é uma capacidade que Deus está te dando e que de repente outras pessoas não tenham. Não fique estressado com isso, não fique nervoso com isso. Alegre-se. No Senhor você pode olhar e ver que, por exemplo, uma dona de casa às vezes fica sem dormir a noite toda porque o filho ficou doente, ela teve que trabalhar no outro dia, levar para a creche, levar para a escola e à noite fazer um monte de coisa, deixar tudo organizado. Glória a Deus, amém. Não precisa você se achar um camelo nessa vida. Não precisa ter esse tipo de sentimento de que você está sendo passado para trás, de que estão aproveitando da sua boa vontade. Não pense assim, porque é assim que o estresse quer que você pense, a situação quer que você imagine, e aí você vai começar a se ver como um burro de carga, e aí você vai começar a dar coisa em todo mundo, e não é legal. Isso não é bom. Antes de que isso aconteça, vá para o Senhor, vá nele, chora, se descabela, pode fazer o drama que for, que Jesus vai ficar lá assim, ó, pode falar. A hora que você terminar, ele vai chamar o seu nome. Ele sabe como trabalhar. E aí você vai ver que tudo que você estava pensando de você, todo esse estresse foi embora. Você vai receber uma carga de bênção na sua vida, sabe? De alívio, como diz a palavra. Talvez a gente está fazendo o caminho inverso. Por causa das coisas, a gente está querendo algum reconhecimento, alguma coisa muito rápida. Ei. Jesus não era assim. Ele fazia o que fazia. E ainda ele nos disse, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis descanso para a vossa alma. Está cansado? Está cansado? Está sobrecarregado? Aprende dele, que é manso e humilde de coração, e aí você vai receber o seu alívio, vai receber a sua graça, e a hora que você vê, o estresse foi embora, você já é uma pessoa feliz, plena, amém? E conquistadora. E aí você vai ver que você fazia as coisas e falava, nem era tanto assim. Amém? A minha oração de hoje é que você escolha a melhor parte, que é de estar aos pés do Senhor Jesus. Aceite esse convite logo. Amém? Porque o estresse está sempre aí para
te cutucar. Não faça isso com a sua vida. Aceite o convite do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Receba da graça de Deus para vencer o estresse e ser assim mais que vencedor, como diz a palavra. Deus te abençoe, graça e paz. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal para que você possa estar assim recebendo a informação de que chegou um vídeo novo, interessante, sempre nessa área de cura, de libertação para sua vida, né? O vídeo da semana passada, emoções roubadas, tem tudo a ver, né, com essa palavra também, que vai assim juntando todas as coisas e você vai ficando cada vez mais, né, sabido no assunto e curado e transformado, porque essa é a intenção de todos esses vídeos. Deus abençoe, graça e paz.